Naquela votação, os senadores haviam aprovado uma resolução que reconhecia a matança em massa de estimados mais de 1 milhão de armênios pelo Império Otomano como um ato genocida. A medida havia enfurecido a Turquia, país descendente do Império Otomano, que nega que as mortes armênias tenham tido caráter genocida. A posição do governo não mudou. Nossas visões estão refletidas em um comunicado definitivo do presidente sobre esse tema, em abril, afirmou nesta terça porta-voz do Departamento de Estado americano, Morgan Ortagus. No comunicado em questão, que marcava o aniversário da matança, Trump rendia tributo às vítimas de uma das maiores atrocidades em massa do século XX, mas sem usar a palavra genocídio. A aprovação da resolução pelo Senado americano, seguindo-se a uma aprovação pela Câmara de Representantes, era uma antiga demanda simbólica da comunidade armênia, mas gerou uma reação imediata da Turquia. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou fechar a base aérea turca de Incirlik, que abriga armamento nuclear americano. Não é só no EUA que o tema gera grandes sensibilidades internacionais. Quando o Senado brasileiro aprovou, em 2015, ano do centenário da matança, um voto de solidariedade ao povo armênio, o governo da Turquia respondeu convocando para consulta seu então embaixador em Brasília. O ato tem forte simbolismo no meio diplomático, como uma expressão de descontentamento. Condenamos a resolução do Senado brasileiro sobre os eventos de 1915, que distorce as verdades históricas e ignora a lei, e a consideramos um exemplo de irresponsabilidade, dizia comunicado da época do Ministério das Relações Exteriores turco. Há um consenso de que centenas de milhares de armênios morreram quando foram deportados em massa pelos turcos otomanos do leste da Anatólia, Ásia Menor, ao deserto da Síria em algum momento entre 1915 e 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. Eles foram mortos ou morreram de fome ou doentes. Em uma carta endereçada a Erdogan em 2005, a IAGS disse querer destacar que não apenas os armênios dizem que o genocídio armênio ocorreu, mas a esmagadora maioria dos pesquisadores que estuda genocídio. O artigo número 2 da Convenção de Viena sobre Genocídio, de dezembro de 1948, descreve o genocídio como atos com o objetivo de destruir, parcial ou totalmente, um grupo étnico, racial, religioso ou nacional. Rafael Lemkin, um advogado judeu polonês que cunhou o termo genocídio em 1943, usa o termo para definir tanto as atrocidades contra os armênios quanto o extermínio de judeus pelos nazistas. As autoridades turcas não negam que atrocidades tenham sido cometidas, mas argumentam que não houve uma tentativa sistemática de destruir o povo armênio. O governo do país diz que muitos muçulmanos inocentes também morreram em meio à guerra. Os Jovens Turcos, um movimento encabeçado por oficiais das Forças Armadas que tomou o poder em 1908, implementou uma série de medidas contra os armênios em meio à derrocada do Império Otomano. O grupo, que se chamava Comitê de Unidade e Progresso, CUP, entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha em 1914. Os armênios, por sua vez, marcam o dia 24 de abril de 1915 como que consideram o início do genocídio. A data refere-se à prisão de 50 intelectuais e líderes comunitários armênios pelo governo otomano. Eles foram posteriormente executados. Um governador local, Mehmed Kemal, foi considerado culpado e morto por enforcamento pelo massacre dos armênios no distrito de Yozgat, na região central da Anatólia. O triunvirato dos jovens turcos, os três pachas, já havia fugido do país. Eles foram condenados à morte em absentia. Historiadores vêm questionando os procedimentos judiciais desses julgamentos, a qualidade das provas apresentadas e o quanto as autoridades turcas tentaram agradar os aliados vencedores. Argentina, Bélgica, Canadá, França, Itália, Rússia e Uruguai estão entre os mais de 20 países que formalmente reconheceram o genocídio contra os armênios. O Reino Unido, os Estados Unidos e Israel estão entre os que usam terminologias diferentes para descrever os eventos. O Brasil também não reconhece oficialmente o genocídio. Em referências ao massacre,
O governo se diz solidário às vítimas do que classifica como tragédia, mas não menciona a palavra genocídio. Seu antecessor, Barack Obama, havia prometido em campanha reconhecer o massacre armênio como genocídio, mas não usou mais essa palavra quando se tornou presidente do ZEUA. Em 2015, às vésperas do centenário do ocorrido, a Turquia reagiu fortemente depois que o Papa Francisco classificou o episódio como o primeiro genocídio do século XX. O governo turco convocou seu embaixador no Vaticano para consultas e acusou o Papa de ter discriminado o sofrimento das pessoas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, o pontífice negligenciou as atrocidades que os turcos e os muçulmanos sofreram na Primeira Guerra Mundial e somente chamou atenção para o sofrimento dos cristãos, especialmente o do povo armênio. Em 2006, a Turquia já havia condenado uma votação no parlamento francês que tornaria crime negar que os armênios sofreram um genocídio. O projeto de lei não foi aprovado, mas a Turquia suspendeu relações militares com Paris. As mortes são consideradas um evento-chave da história moderna da Armênia e servem para explicar a diáspora. Até hoje, os armênios são um dos povos mais dispersos do mundo. O artigo 301 do Código Penal do país, que prevê penas para quem insultar a qualidade do ser turco, foi usado para processar escritores proeminentes que falam sobre o extermínio em massa dos armênios. Entre eles estão os ganhadores do Prêmio Nobel Orhan Pamuk e Hrant Dink, este último morto em janeiro de 2007. Um adolescente ultranacionalista, Ogun Samas, foi condenado a 23 anos de prisão em julho de 2011 por ter assassinado Dink, um armênio turco que editava um jornal bilingue. Ao mesmo tempo, a União Europeia disse que a aceitação do genocídio armênio pela Turquia não é uma condição para a entrada do país no bloco comum, o que ainda está em negociação.